Smile. Bom dia, irmãos. Vamos começar o nosso serviço de louvor em português esta manhã. Vamos ficar de pé, aqueles que podem, e vamos cantar a Glória da Cruz. Cristo é meu viver. Estava
Deus e Pai, aleluia, Senhor, por nesta manhã podermos estar aqui reunidos neste lugar, Senhor, para santificar o Teu nome, para Te louvar, para Te entoar hinos e louvores, Senhor, abençoar o Teu nome, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que já se passou aqui neste lugar esta manhã, Senhor, pelas palavras do Teu servo, e continua a ser com ele, e agora que ele vai de novo trazer a mensagem em português, Senhor, ser com um serviço lá em baixo, as escolas dominicais, Senhor, e em todos os lugares da terra onde o Teu nome hoje é louvado, é pregado, Senhor. Que de facto a Tua palavra possa chegar a todos os cantos da terra, Senhor. Que nós possamos fazer uma diferença, Senhor. Que possamos brilhar a luz que Tu és em nós, Senhor. Nós Te damos graças pelo nosso pastor, que pode estar aqui esta manhã, Senhor, que tirou o tempinho das Tuas férias para estar aqui conosco. Continua a dar-lhe um tempo abençoado de paz, de renovação de forças, Senhor, de enchimento do Teu Santo Espírito. Sei com ele, a sua família, Senhor, e em nome de Jesus Cristo, tudo isto eu peço e agradeço. Amém. Amém. Bom dia, irmãos. Continuando só a orar para aqueles que mais necessitam e também para missionários. E por falar em missionários, vai ser hoje o Jonathan Oldo que vai trazer a mensagem. Podem ir. Bom dia a todos. Como já disseram, chamo-me Jonathan Holden. Já estive aqui algumas vezes com vocês. 2019 foi o ano que nos conhecemos. 2021 estive aqui de novo com a família. Quantos lembram ou estiveram aqui quando nós estivemos? Ok? Mais ou menos metade. Ok. Então estou aqui com a minha esposa, a Cara. E ali embaixo tem os nossos 3 miúdos, o Charles, que tem 6 anos, a Ellie tem 3 e a Júlia tem 2. Vamos orar? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade de estar com a primeira igreja portuguesa, evangélica, em Toronto. Deus, eu peço que me abençoe, Senhor, para que eu possa ser uma bênção, Senhor. Que me deis fluidez no falar, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito esteja a comunicar com o nosso Espírito, levando-nos a fazer os Teus propósitos, a vivermos, Senhor, para Ti. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E então, como conseguem ver no mapa, nós vivemos e trabalhamos em Angola, que, como muitos penso sabem, foi uma colónia portuguesa durante 400 anos. Conseguiu a independência em 1975. Meu tio-avô, Robert Foster, foi para lá em 1972, um bocadinho antes da independência. E antes dele, o pai dele, Charles Foster, que é Xará, não sei se é em português, Portugal fala-se Xará? Xará. O meu filho é Charles, em lembrança do meu bisavô, Charles Foster, que foi para Zâmbia em 1917. Então a família missionária já vem há 4 gerações. Então, o meu avô, Herbert, e o irmão dele, Robert, nasceram na Zâmbia, com pais missionários, e ao crescerem, depois voltaram para aqui, para o Canadá, estudaram e voltaram para a Zâmbia. Ambos ali tiveram 7 filhos, dos quais um deles é a minha mãe, um deles é o Stuart Foster, que também creio tem, não sei qual a última vez que veio para cá, mas tenho visto a foto dele ali na vitrine. Stuart é primo irmão da minha mãe. Então ele também agora está em Moçambique a trabalhar, e dos 14 da terceira geração, 11 foram missionários à volta do mundo. Alguns já estão reformados de regresso ao Canadá. Minha mãe e alguns outros ainda estão lá em Angola. Eu cresci em Angola, meus pais foram para lá em 1985 e viveram na costa primeiro durante 4 anos, depois vieram para a cidade do Lubango. Podemos avançar o slide? Lubango está no sul de Angola, antigamente chamava-se Sá da Bandeira, quando era colónia, e ela é a segunda maior cidade de Angola. Luanda, no norte, é a maior, com mais ou menos 7 milhões. Lubango tem agora por volta de 1.200.000 pessoas. Então é uma cidade parecida com Calgary, acho, mais ou menos. É uma cidade grande. E então nós estamos ali. Eu cresci mesmo ali desde bebê.
Meus pais estavam lá antes de eu nascer, estudei nas escolas locais, até a faculdade, fiz a universidade mesmo ali no Lubango, pelo menos o primeiro grau. E podemos ir para o próximo slide. Estes dois à esquerda são meu pai e minha mãe, Jim e Janet Holden. Meu pai faleceu em 2010, mas a mãe continua a servir a Deus em Angola. Do lado direito deles é uma jovem chamada Kara, na altura da Kara Johnston, agora é Kara Holden, está aqui comigo. Ela foi para Angola em 2009 fazer estágio missionário com os meus pais. Eu estava a trabalhar com a mesma missão, como estagiária aqui no Canadá, então enviaram ela para lá para ver como é que era o trabalho. Meu pai depois no ano seguinte faleceu e durante a cerimônia memorial aqui no Canadá, a Kara sentiu Deus a chamar-lhe para ir fazer parte da continuação do trabalho em Angola. Então depois, trabalhando para o visto, 2012 conseguiu ir para Angola. Depois, 2015, foi o ano que Deus uniu os dois propósitos. Ambos estávamos com a visão de servir a Deus fazendo discípulos em Angola, então Deus uniu eu e a Kara como um casal e agora como família, podemos ir para o próximo slide, família a fazer discípulos ali mesmo no Lubango. Podemos avançar? Então, em 2015, Kara me desafiou, eu tinha um terreno fora da cidade, mas Kara me desafiou a termos uma casa dentro da cidade, para podermos receber os muitos jovens que ali em Angola tem, especificamente na nossa cidade do Lubango, porque a minha casa era mais ou menos como se fosse suburbs, um bocado fora da cidade, subúrbios em português, né? E então, Deus levou-nos a orar, mas na altura era bastante caro comprar casa, terreno, casa na cidade, né? Mas Deus é poderoso. Deus nos levou nesta casa e tinha um senhor chamado Fernando Quental, português, e sua esposa Wanda, que viviam ali, eles construíram essa casa e eles tinham começado um trabalho com crianças ali do bairro. Tinham mais ou menos 50 crianças a vir ali. E tal como nós estávamos a orar por um sítio na cidade, eles estavam a orar que alguém viesse para ali para comprar a casa deles, para eles poderem voltar para Portugal e com a preocupação de se continuar o trabalho com aquelas crianças. Então Deus juntou os propósitos e na verdade tinha outras pessoas a orar, que Deus tinha dado um montão grande de dinheiro e eles a perguntarem a Deus o que é que devemos fazer com este dinheiro. E Deus lhes disse, olha, alguém vai vir ter com vocês que vai estar a comprar uma casa para me servir. Guarda este dinheiro, quando virem falar contigo, entrega. Então, os três propósitos, pessoas a orarem em diferentes lugares do mundo, mas Deus a juntar os seus propósitos. Deus é Deus, no Canadá, em Angola, em Portugal, em todas as partes. Ele está unindo os seus filhos para cumprir os seus propósitos. Então, Deus nos levou a comprar esta casa e a continuar com estas crianças. Foi o dia que nós conhecemos o programa com as crianças. E então, podemos avançar. No início eu desafiei os adolescentes. Eram os adolescentes que tinha naquele grupo e eu os desafiei. Eu disse a eles, olha, eu não vou ensinar as crianças. Quem vai ensinar as crianças aqui são vocês. Os olhos deles ficaram grandes. Nós somos adolescentes, como é que nós vamos fazer esse trabalho? E eu disse, pá, vocês creram em Jesus? Disseram, sim, nós cremos em Jesus. O Fernando Quental, que era o antigo dono, pregou-nos o Evangelho e nós acreditamos. Então, disse, olha, se vocês creram em Jesus e invocaram o nome dele, a Bíblia diz que Deus colocou em vós o Espírito Santo. Vocês têm dentro de vocês alguém que é Deus Todo-Poderoso vivendo em vocês, que vos dá poder de serem minhas testemunhas. Para vocês poderem falar, para vocês poderem ler a Bíblia, entenderem a Bíblia e exporem a Bíblia para outras pessoas. Eles olharam para mim assim e disseram, você acredita isso de nós? Eu disse, sim, acredito e vou dedicar a minha vida para poder equipar vocês para este ministério. Isso foi em 2015 que eu comecei, até antes de eu casar, começamos a trabalhar com alguns adolescentes. Eles tinham 12, 13, 14 anos. E ajudamos eles a entender a visão de Deus. O que é que Deus queria para a vida deles? Qual era o propósito de Deus para a sua vida? Então, isso também dá uma ponte para o versículo que eu queria meditar com vocês hoje de manhã, que está em Provérbios 29, versículo 18. Que diz que sem visão o povo se perde. Sem revelação, sem plano de Deus para as suas vidas, o povo se perde. E isto que nós damos conta. Ao longo da história, todo ser humano tem uma escolha. Ou vai ser a visão de Deus para a sua vida, ou vai ser a visão humana, a sua própria visão.
a visão do pecado, a visão de dizer, eu é que mando, eu é que sei. O corpo é meu, o tempo é meu, a inteligência é minha, eu vou fazer o que eu quiser. E isso, na verdade, foi uma escolha que cada um teve que fazer e eu, pessoalmente, também tive que fazer. Eu cresci numa família missionária, os pais me ensinaram sobre Jesus, eu memorizei muita escritura quando era criança, passei por treinamentos, mas teve um momento que eu decidi, não, eu não quero andar na igreja. Eu não quero andar a fazer o que o pai faz. Quero fazer o que eu faço, o que eu quero fazer. Eu sou bom em desporto, eu era bom em karatê, bom em levantar pesos, bom em jogar tênis, bom em ganhar dinheiro. Então vou lá e vou me dedicar para as coisas que eu quero fazer. Perdi a visão de Deus, o propósito de Deus para a minha vida. E comecei a me focar no meu propósito, na minha visão, nos meus planos. E Deus me deixou ir e começar a andar no mau caminho. Só aos 16 anos. Aos 18 anos, Deus teve misericórdia de mim. E eu desafiar os limites físicos, corporais, eu comecei a fazer aventuras de trepar montanhas, de ir para cavernas, de ir em lugares difíceis e desafiar os limites do meu corpo. E de certa forma, competir com outros jovens. Eu dizia que era super-homem. Mas Deus tinha um plano para mim. Deus sabia os planos que tinha para mim. Já estavam escritos. Eu sei os planos que tem para ti. Planos de te prosperar. Planos de te dar um futuro. Mas eu queria me prosperar a mim mesmo. Queria a minha prosperidade. Prosperidade segundo a minha definição. E não prosperidade na definição do Criador do Universo. Eu queria as coisas ao contrário. E você às vezes também quer as coisas ao contrário. O Canadá quer as coisas ao contrário. Nações se perdem quando não têm a visão de Deus. Quando Deus não é o Senhor de uma nação, aquela nação começa a entrar em problemas graves. Canadá está em problemas graves. Vocês estão aqui. Se vocês já conhecem essa visão de Deus, se vocês já se arrependeram dos maus caminhos e disseram sim a Jesus Cristo, como eu fiz, então vocês são agentes também desta visão. Vocês são agentes missionários. Deus conta com vocês para a vossa vizinhança. Deus conta com vocês para os vossos familiares, para os vossos colegas de serviço. Deus tem um chamado, um propósito para nós. Não é só nós conhecermos sozinhos a visão de Deus e nos alegrarmos. Eu me alegrei. Eu me lembro uma noite lá em África do Sul, quando o Espírito Santo veio para mim e mostrou-me o meu erro. Estava em convalescência, tive um acidente, caí da montanha, meu corpo foi destruído, fui evacuado por uma ambulância aérea. Coisas terríveis, podia ter morrido, mas Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. E lá em convalescência, o Espírito Santo mostrou o erro. Primeiro, lágrimas de tristeza, lágrimas de olhar o tipo de vida que eu estava a começar a levar. Depois, lágrimas de alegria, dizer, uau, Deus ainda me ama, Deus ainda me quer. Deus ainda tem planos para mim, pecadora, que eu abandonei, que sabia da verdade, mas quis outra verdade, quis trocar a verdade pela mentira, quis considerar coisas más como se fossem boas. Mas Deus me ama e Deus me quer e ainda tem tarefas boas e belas para eu cumprir. Uau! É o que diz em Efésios, né? Deus preparou para nós boas obras. Já em eternidade Ele preparou para nós, Ele salvou-nos para as boas obras. Uau, que coisa misteriosa, que coisa maravilhosa. Então eu lagrimei, eu disse, sim Senhor, eu quero os teus propósitos. Não quero mais andar na minha visão. Porque sem a tua visão, eu estou perdido. Sem a tua visão, eu estou a caminhar para a destruição. Então eu dou o meu sim a Jesus Cristo. Digo sim para o reinado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Ele é o dono do universo e também é dono de mim. Ele é dono do meu corpo, Ele é dono da minha mente, Ele é dono dos talentos e dons que Ele me deu. Ele é dono do dinheiro todo que eu posso ganhar, é dele. Eu pertenço ao Senhor. Não há nada que existe neste mundo que não pertence a Ele. Às vezes agimos como se fosse que não, mas na verdade acabamos roubando dele. Roubamos dinheiro de Deus, usando-o como se fosse nosso. Roubamos o tempo de Deus, usando os nossos dias como se nos pertencessem. Nossos dias são contados. E seremos avaliados no final. Todos nós teremos de prestar contas perante o Senhor. Todos nós teremos de estar perante o seu trono e dar contas.
Deus sabe como você tem vivido. Deus sabe se tu tens vivido segundo a visão dele, segundo os propósitos dele, ou se tens vivido uma vida que está aquém da realidade que Deus quer. Deus tem um padrão. O padrão chama-se Jesus Cristo. Jesus Cristo desceu do seu trono, veio aqui na terra, viveu uma vida perfeita. Mostrou-nos como é que é ser um ser humano. Nós achamos que sabemos melhor. Achamos que sabemos como é que é comer, como é que é beber, como é que é divertir. Mas Ele nos mostrou. Está claramente descrita nos Evangelhos. Ler os Evangelhos é muito importante. Estarmos a meditar na realidade de quem é Jesus. Para olharmos e dizermos, não, se eu sou cristão, então a minha vida tem que ser parecida com a de Jesus. Então eu quero desafiar você essa manhã. Como está a tua avaliação? Como está o teu uso do teu tempo, dinheiro, recursos, dons, talentos? O meu estava mal e muitos dias ainda erro. Ainda há dias que eu tenho que voltar e dizer, não, Jesus, não é esta maneira que tu queres que eu viva. Não é esta maneira que tu queres que eu trate a minha esposa. Não é em gritarias e discussões, não. É paz, é amor, é sacrificar-me. Epá, estou casado agora há 8 anos, estou a aprender o que é ser discípulo de Jesus com a minha esposa. Há uns anos pensávamos que éramos boas pessoas, né? Pensávamos que éramos generosos. Pensávamos que éramos bem comportados. Ali no casamento é que se testa essas coisas, né? As coisas aquecem. E descobrimos, afinal sou pecador mesmo. Afinal sei discutir mesmo, né? E tenho que vir de novo a Jesus e dizer, Jesus, muito obrigado porque me amas, apesar do meu pecado. Muito obrigado porque decidiste colocar o teu Espírito Santo dentro de mim. Não valendo-se de quem eu sou, mas de quem Jesus é. Isto é graça. Isso é que é a maravilha da cruz, do Evangelho, da graça de Deus. E é mesmo de graça. É oferta. Se você quiser, se você ainda não tomou um passo de fé, você até pode fazer isso agora. Quero até desafiar você a fechar os teus olhos agora. E faça uma avaliação. Talvez você já creu. Feche os olhos agora, baixe a cabeça. Vamos orar. Fale com Deus. Desafie-te a ti mesmo. Peça a Deus, como o salmista disse. Ele disse, examina-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Põe-me à prova. Conhece o meu coração. Lá no íntimo, lá no lugar mais interno. Vê se eu sigo pelo caminho do mal. E guia-me pelo teu caminho, ó Deus eterno. É o caminho de Deus que nós devemos desejar. É a visão dele. Ó Deus, em nome de Jesus, leve-nos de novo a crer. Leve-nos de novo a nos dedicar. Deus, eu me entrego agora, Senhor, de forma renovada a Ti. Quero os Teus propósitos, quero a Tua visão, porque eu sei que sem a Tua visão estou perdido, estou desorientado, estou em caos. E este país está em caos, Deus, e eu não quero participar deste caos. Quero dizer não às normas deste mundo. Quero a renovação da minha mente para eu poder viver como Jesus Cristo viveu. Deus, por favor, venha renovar-me, venha preparar-me para eu poder ser um vaso de honra, para eu poder ser embaixador de Jesus Cristo, Senhor, para não estar misturado neste mundo, mas estar no mundo sem ser do mundo. Por favor, Deus, traga tal avivamento nesta igreja, Senhor, que cada um se arrependa, que cada um busque a Ti e diga sim, quero mais de Ti, Senhor. Oh Deus, por favor, e muito obrigado, Senhor, porque Tu és gracioso, Tu és misericordioso e o Teu desejo é nos encher do Espírito Santo, é nos preparar para sermos testemunhos, Senhor, poderosos, Senhor. Oh Deus, ousados, corajosos, Senhor, porque não nos deste espírito de medo, não. Nos deste espírito de coragem, mesmo no Canadá, espírito de coragem de ir falar de Jesus aos perdidos, aqueles que estão, Senhor, cegados pelo Rei deste mundo, Senhor, deste século. Oh Deus, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos avançar o slide. Então, deste primeiro grupo, tem expandido, tem tido crescimento. Mostrei este vídeo alguma vez passado, podemos ver de novo como é que é o desenrolar do nosso trabalho. I'm Jonathan Holden, this is my wife Kara, and we are working in Angola in Southern Africa with the Navigators of Canada, and we've been living at this house since 2015, and we're actually married right here in this yard. One of the teens who started or was part of our small group when we started meeting here at the home was Alex.
He was a new believer and really enthusiastic about his faith. Became later my co-leader, somebody who I really value. And yeah, God really moved in his life and through him. Me sinto desafiado e motivado a fazer o mesmo trabalho que ele tem feito, a trabalhar com crianças, jovens, adolescentes, adultos, todas as classes de pessoas, para também levá-las ao conhecimento de Cristo e lhes desenvolver como pessoas para a sociedade e para Deus. E sinto um chamado para ser missionário e assim, eu vou ser missionário no Japão. Pastor grew up in church. His dad was actually a pastor, but he became fed up. He felt like it was a lot of charisma, a lot of excitement in the church, but not a lot of biblical knowledge. And he was actually already being invited to preach in his church. And he got fed up because he says, look, I don't have any training, I've not studied the Bible. And he started bothering his dad, who was the pastor of the church, and saying, look, we need to study the Bible, we need to have Bible studies. And it was never answered because they always just wanted to make more noise or get excited about casting out demons or different things, but not a lot of biblical knowledge. So then when he met me, he really felt that God was answering his prayers, to have somebody help him study the Bible, help him really get a firm foundation. No turning back, no turning back. Jonathan ajudou-me a desenvolver-me como homem, não só na área profissional, como professor que ele foi, mas também ajudou-me a desenvolver em outras áreas, como negócios, e desenvolver uma mentalidade independente. I still will follow, don't go with me. I still will follow. Eusebio has been providing a lot of leadership right now, so it's been exciting to see Eusebio step up. When we first came, he was what, 12? 12 years old, he was at our wedding. He's a short, small little guy, and so we were looking back at pictures and saw him from a few years ago, like, oh wow, he's really grown. But not only physically, we've seen him grow spiritually and emotionally. Era muito orgulhoso, não tinha respeito com as pessoas em que eu me dava com ele na rua, em casa, ou qualquer que seja o sítio. E não estava mesmo bem, era alguém muito desobediente e a minha vida era muito desorganizada. As pessoas sempre reclamavam isso de mim, mas depois de conhecer o Jonathan, depois de começar a fazer o discipulado, o Jonathan começou a me falar sobre Jesus, começou a me falar como é que Jesus cresceu, e o Jonathan me disse que o nosso foco de vida tem que ser Jesus, nós temos que viver como Jesus viveu aqui na terra. Dali aos poucos comecei a mudar. Jonathan was someone that used to show up in my life every time that I walked away from Jesus. Kara's started to talk with me more. I felt empathy with Kara. She started to invite me to ice cream. Started to sharing my life with her, and she also shared her life with me. I felt confident. I started to see her as an example. Kara, you have been a very good example to me. You have changed my life with your passion, with your love, with your kindness, and with the time you spent with me is a lot, and this have helped me a lot to grow in every area. I am who I am now because of you. So thank you. O versículo está ali é 2 Timóteo 2:2. Aquilo que recebeste de mim na presença de muitas testemunhas, passe-o para homens fiéis, que serão capazes de ensinar ainda a outros. Esse é um dos versículos chaves da organização com que trabalhamos, que é os Navegantes, e é exatamente isso que temos nos dedicado a fazer. Como eu disse, encontrei aqueles adolescentes e eu lhes disse, olha, vou-vos ensinar para vocês poderem ensinar outros. E o interessante
é que aquelas criancinhas que vocês viram ali, este vídeo não é tão recente, é de 2019, já passam lá 4 anos. Podemos avançar? Aquelas criancinhas hoje já são maiores. Estes são os 30 que são os líderes que temos estado a desenvolver. Isto foi 2021, no final de um curso de 4 meses que tivemos com 12 ou 14 horas por semana de treinamento com a Jocum que tivemos. E estes agora têm estado a desenvolver outros, e dos grupinhos que eles têm estado a treinar, têm-se levantado outros líderes. Durante o Covid tivemos que fechar tudo, como foi o caso à volta do mundo, e tivemos só a orar em casa. Um grupo de 15, até nem eram esses 30, eram só 15 pessoas a orarem na nossa casa. Depois, quando tivemos a oportunidade de reabrir, nós vimos Deus a nos abençoar bastante. Nós começamos a orar durante o tempo do Covid, a perguntar a Deus, porque tínhamos saído de uma igreja maior, que eu tinha pastoreado junto com alguns outros durante 12 anos. Eu, em 2020, senti que Deus estava a me levar a sair dali para me focar mais nos bairros onde estávamos a evangelizar e começar mais grupinhos e focar mesmo naqueles grupinhos. Então, oramos e dissemos, Deus, somos 15 aqui neste grupinho. O que é que o Senhor quer? Qual é a visão de Deus para este novo trabalho que estamos a começar? E nós sentimos que Deus estava a nos levar a querer ser corajosos. Vimos que a Bíblia nos dizia que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de coragem. Então pensamos, o que é que seria muito corajoso? Então nós dissemos, uau, seria corajoso orar por um trabalho de fazedores de discípulos em todas as aldeias de Angola, todas as comunas. E dizemos, uau, são 530 comunas à volta de Angola. Então começamos a pedir, começamos a orar, a dizer, Deus, este grupo aqui quer fazer discípulos, que fazem discípulos, queremos multiplicar a vida de Cristo que nos foi dada, dando a outros também. E pedimos isso. Mas depois pensamos, não, Deus é maior do que só Angola. Por que não ver o mover de Deus de Angola para as nações? Se vieram missionários da Inglaterra, dos Estados Unidos, do Canadá e de outros países para Angola para pregar o Evangelho, e hoje a igreja é grande lá, por que não agora ver um mover de Deus, levantar missionários de Angola para irem para as nações? Então começamos a orar corajosamente, dizendo, Deus, este grupo que tens separado para a tua obra, prepare, levante gerações de discípulos que vão até todas as nações da terra. São 209 nações à volta do mundo, em termos políticos. Pedimos que até 2070, 50 anos, que iríamos ver este movimento acontecer. Jovens de Angola a irem para todas as nações, pregando o Evangelho, fazendo discipulado, ajudando pessoas a desenvolver a vida de Cristo em suas próprias vidas. Então nós começamos a ver isso acontecer. Os jovens saíram dali, aqueles 5 grupos se multiplicaram. De 2020 até este ano, agora, já são mais de 63 grupinhos se encontrando à volta da nossa cidade. Nós só tínhamos orado para a nossa cidade nos 5 anos. Pedimos, Deus, até 2025 gostaríamos de ver 5 congregações começadas em 5 bairros. Mas já estamos em 6 bairros da nossa cidade. E já estamos fora daquela cidade. Alguns dos jovens foram se estudar em outras cidades, conseguiram emprego em outras cidades. E em 3, 4 províncias de Angola, os nossos jovens foram. E onde foram, tal como aconteceu no livro de Atos, eles também começaram grupinhos. Nós fomos lá visitar eles, ajudar eles a começar o trabalho lá, a ajudar eles a se conectarem com outras pessoas, a viverem esta visão, a visão de Deus, que todo homem possa ouvir o Evangelho, que todos sejam alcançados pelo amor de Deus. Então, os jovens têm ido, e em dois deles nas províncias onde foram já começaram 4 grupos em cada província. O trabalho com as crianças que nós vimos ali tem se multiplicado. Próxima imagem. Okay. Estes são mais um retiro que tivemos com mais ou menos 90. E a próxima imagem é dos adolescentes. Ok, podemos avançar. Vamos para os adolescentes. Acho que são 4 slides. 1, 2, 3, mais um. Esse é o trabalho com as crianças. Então, aquelas crianças no vídeo que vocês viram sentar em roda em minha casa, que foi 2019, os mais velhinhos deles, hoje, estão aqui. Estes 4 eram a minha turma, que comecei, tinham 8 anos em 2016, quando começamos o trabalho. E eles hoje já passaram 6 anos a serem treinados, hoje eles estão a ensinar as crianças lá no nosso quintal. Em 2017 começamos um trabalho num outro bairro, que é o bairro da Nietzsche,
E estas 3 jovens que estão aqui, 1, 2, 3 e esta aqui, foram minhas alunas lá naquele bairro. Hoje elas, junto com um líder jovem, adulto, estão a ensinar outras crianças lá. Então o trabalho está a ser multiplicado. E os outros todos que estão ali estão envolvidos nesse trabalho. E o trabalho que temos com as crianças agora está em 11 bairros em 3 províncias. 11 bairros diferentes. Na nossa cidade estamos em 6 bairros a fazer esse trabalho. E estes que estão ali, esse foi um dia de almoço, de festa que tivemos antes de nós viajarmos. Eles estavam a se preparar e sábado, ontem de manhã, eles saíram de autocarro para o Huambo, que era antigamente Nova Lisboa. 9 horas de viagem para ir para o acampamento de treinamento missionário para adolescentes, na Jocum, que é Jovens com uma Missão, um dos nossos parceiros. Então, 43 adolescentes, 38 adolescentes com os líderes jovens que foram com eles, querendo servir a Deus, indo até para outra província para receberem formação. Então Deus está a trabalhar. A visão de Deus, na verdade, é grande. Ele quer alcançar as pessoas. Ainda hoje, há nações, há povos que ainda não conhecem a visão de Deus. Ainda estão nesta lista de povos que não têm a visão de Deus. E estão perdidos. Estão sem orientação. Estão sem chance até de ouvir o Evangelho, porque nem vizinhos têm. As estatísticas dizem que são 2 bilhões de pessoas que ainda estão em povos não alcançados. 3.000 povos diferentes que ainda estão ali sem o Evangelho. E nós estamos aqui. Nós temos o Evangelho. Nós já entendemos a visão de Deus. Então nós temos essa responsabilidade. Uma das coisas interessantes que vocês têm aqui no Canadá é que estas nações à volta do mundo estão a vir para aqui. Tanto que vocês são portugueses, vieram para aqui. Os meus antepassados eram da Inglaterra, vieram para aqui. Hoje os da Índia, os hindus estão a vir para aqui. Os muçulmanos estão a vir para aqui. Os budistas estão a vir para aqui. A nossa volta aqui em Toronto, se fizermos um raio de 1 quilômetro à volta desta igreja, imagino que há pessoas de quase todo o mundo. Vocês conhecem essa realidade melhor que eu. Isto é uma oportunidade. É uma oportunidade para nós dizermos sim à visão de Deus. Sim ao fazer discípulos de todas as nações, mesmo aqui em Toronto. Nós ali estamos a acreditar que Deus está a levantar esta geração de angolanos. Nós já recebemos muitos missionários em Angola e nós estamos a acreditar que Deus vai levantar uma geração, multidões de angolanos indo para as nações. E claro, outros países da África também estão envolvidos nisso. Estive no Quênia mais cedo neste ano, numa conferência que reuniu líderes, eram mais ou menos 1.500 líderes, vindos de 55 países à volta da África, para dizer que a África será alcançada pelos próprios africanos. Nós que estamos lá, vamos lá e vamos alcançar a África. Mas a África não vai parar por ali. A África vai contribuir para as necessidades no Japão. A África vai contribuir para as necessidades na Rússia, no Afeganistão, no Canadá. Sim, o Canadá precisa de missionários, precisa de pessoas. Precisa de cada um de vocês, mas sim, precisa de pessoas que estão a viver avivamento de Deus, virem para aqui e reenergizarem a igreja, reenergizarem cada um de nós que está aqui, para podermos sim viver o Evangelho, para continuarmos a viver a vida comprometida com este Evangelho, a vida de sacrifício pessoal para o bem do outro, amar o nosso vizinho, sim, dando pão, que é o caso em Angola, não tem fome. Aqui não temos fome, aqui tem prosperidade de dinheiro, né? As pessoas até pensam que não precisam de Deus, mas as pessoas estão sozinhas, as pessoas estão deprimidas, as pessoas estão sem orientação, estão confusas e precisam da verdade. E vocês têm a verdade, nós temos a verdade, nós temos essa responsabilidade. Então quero vos desafiar, junte-se a nós. Em Angola, vocês já estão a trabalhar conosco, esta igreja tem contribuído para este trabalho acontecer. Muito obrigado. Mas também quero vos encorajar, mesmo aqui no Canadá, vocês podem fazer mais ainda. Vocês podem se levantar, se predispor e dizer sim, Espírito Santo, use-me. Eu posso ser usado por você para falar de Jesus Cristo à minha vizinha ou ao meu vizinho. Posso sim estar envolvido no trabalho de Deus aqui nesta província. Deus quer fazer isso. Nós estamos a acreditar que estes adolescentes vão sim fazer discípulos e irem para as nações, irem para todos os lugares em Angola e até fora das fronteiras de Angola. E já vimos isso a começar a acontecer. No ano passado, um dos nossos jovens atravessou a fronteira para a Namíbia, foi fazer a faculdade lá.
Até ele estava com planos de ir ser missionário na Namíbia. Ele estava para ir para a Inglaterra, tinha uma bolsa até para ir fazer um ano missionário na Inglaterra. Mas o pai dele, que é namibiano, disse, não, vem fazer faculdade. Que é isso de ir para ser missionário? Não, vem fazer faculdade aqui na Namíbia. Por acaso eles têm boas faculdades ali. Então ele foi, obedeceu o pai. E o pai ali começou a pagar a faculdade, ali na Namíbia, a universidade. E estando ali, depois nós fomos até na Namíbia, apresentamos ele para várias igrejas, para ver onde ele podia se enquadrar, e também para um dos meus colegas, dos navegantes, estava lá. E ele começou a ser treinado como missionário. Ele queria ir para a Inglaterra como missionário, mas acabou sendo treinado como missionário ali no país do pai dele, na Namíbia. E ele está a ser treinado hoje. E muito interessante, o pai dele depois abandonou. O pai dele foi para o Japão, como refugiado, e disse, olha, tu agora tens que escolher entre Deus e eu. Se tu quiseres continuar isso com essa brincadeira de igreja, então não vou te apoiar mais. E são coisas de vida real, né? Problemas, situações. Às vezes você vai crer em Deus, você vai querer seguir Jesus, serás perseguido, terás perdas. Foi o caso do Ignaldo. E ele disse, não pai, eu estou firme, eu vou seguir Jesus Cristo, eu vou servir a Ele. E o pai dele disse, então pá, você e o teu Jesus se virem, que eu não vou apoiar mais. Foi pá, coisa de loucura. Ele convidou para vir para o país dele, né, para vir estudar, e depois ele abandonou ali. Mas olha, a igreja ali se levantou, o pequeno grupo que ele estava a fazer parte, disse, não, nós vamos te ajudar. Tu estás aqui a pregar também o Evangelho na nossa igreja. Tu estás a ser uma bênção para os jovens, num país que não era dele. Mas ele já estava a ser uma bênção dentro de um ano. E agora ele alistaram para ir fazer um treinamento. Ele vai girar em 4 países da África durante 2 anos para ser treinado como missionário. Outra nossa jovem, ali mesmo do Lubango, foi viver em Portugal. Porque já o avô dela era de Portugal, então ela também está a se nacionalizar como portuguesa. Estava em Lisboa, agora foi para Mortágua. Então, na viagem nossa para o Canadá, passamos por Lisboa, né? Fizemos rota e ficamos ali 6 dias a visitar ela. E em conversas com ela, ela disse, sim, eu estou aqui, mas sinto que Deus me chamou para estar aqui como missionária em Portugal. Então os jovens desse grupo pequeno ali de Angola já estão aí. Um outro jovem nosso foi para o Quênia este ano. Fomos juntos, eu fiquei 3 semanas, ele ficou 2 meses lá, a ser exposto o que a igreja está a fazer ali no Quênia e o que a nossa organização está a fazer ali. A outra, a Ludmila, foi para a Zâmbia agora e está lá durante 2 meses. Então nós estamos expectantes a ver Deus a fazer e cremos que Ele vai fazer ainda mais. Então convidamos vocês a fazerem parte disso de forma contínua. E se algum de vocês quiser entrar em parceria direta com esse treinamento de jovens, nós criamos um fundo de treinamento de líderes angolanos, Angola Emerging Leaders Fund. E se você quiser fazer parte disso, depois podemos conversar e você pode ver como pode contribuir. Então podemos ir, acho que foi instruído com... good. Yeah. O que é que nos aguarda o dia de hoje? Muita alegria, muita alegria. É um dia de muita celebração. São 2 anos de trabalho em células, 2 anos e meio, e ainda nunca nos juntamos desde o Covid. Tem sido muito rotineiro, geralmente durante o ano é sempre fazer a mesma coisa. De ser sempre no bairro do Calomiro, ter discipulado com adolescentes. Essa é a primeira vez que a igreja em vários bairros está a se juntar e também com os seus amigos. Vamos estar a celebrar o Natal, que está ali a vizinhar. Estamos a celebrar o recebimento de diplomas, que alguns jovens acabaram vários cursos durante esses anos, e também vamos celebrar mesmo aquilo que Deus tem feito na vida dos jovens, a lhes transformar, a lhes tirar da escuridão para a luz, da morte para a vida. É mesmo motivo de grande celebração.
costume, nós normalmente reunimos em pequenos grupos, todas as semanas, chamamos de células, e desta vez queremos nos encontrar todos juntos para dar aquela energia, né? Para todos verem que não estão isolados. Os do Calumbiro não são os únicos, né? Não são os únicos que estão a aprender os versículos, não são os únicos que estão a serem desafiados a viver os padrões da vida, mas os do Sofrido também, os da Mídia também, os do Calumbiro também, os da Senhora do Monte também. Então aí juntamos essa força e eles saem daqui motivados para um 2023 fantástico. Abençoe cada pessoa que está aqui, Senhor. Senhor, eu sei que este é o teu desejo, é abençoar. Tu és um Deus abençoador. Eternidade, eternidade. Senhor, quer estender a sua bondade para cada indivíduo que está aqui. Deus está a nos chamar ainda hoje a sairmos, tal como Abraão foi chamado. Cada um de nós está a ser chamado a sairmos do nosso conforto, a sairmos daquilo que nós conhecemos, para irmos para a terra que Deus vai nos mostrar, para irmos para as prioridades que Deus vai nos mostrar, para irmos andar na visão que Deus tem para nós. Porque sem visão, sem a revelação de Deus, sem a orientação dele, o povo se perde, você se perde, você entra em caos sem esta visão. Então aceite aquilo que Deus está a propor no teu coração, aquilo que Ele vai te mostrando. Aceite essa mudança. E essa mudança é exatamente arrependimento. Isso é para todos os dias. Cada dia nos arrependermos da vida do eu e adotarmos a vida que é para o Senhor vivermos. Amém? Vamos orar.
Pai, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que estás a fazer em Angola. Muito obrigado por, Senhor, me dares o privilégio, Senhor, de me incluires no teu plano, no teu propósito. Muito obrigado, Senhor, porque não me deixaste lá naquela montanha, lá naquele precipício, Senhor, e eu me apodrecer no meu pecado. Não, Senhor. Tu me convidaste, foste a mim atrás, Senhor, e me chamaste para poder te servir. Me chamaste para um padrão melhor, mais alto, um caminho melhor, que é o caminho do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não queres deixar nenhuma ovelha perdida, não. Tu te deixas os 99 a ir atrás daquela uma, Senhor. Oh Deus, vem atrás de cada um nesta igreja, Senhor, para que possamos, Senhor, cada um de nós, nos dedicar à Tua visão, nos entregar, Senhor, e a ouvirmos a Tua voz cada dia, para saber o que o Senhor quer que nós façamos. Oh Deus, por favor, leve-nos, Senhor, a fazer as coisas que Tu tens preparado para nós, as boas obras que tens preparado para nós, desde a eternidade. Deus, nós Te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado. Queremos agradecer ao Jonathan pela mensagem e pelo encorajamento que nós precisamos também aqui na nossa igreja, e que a mensagem sirva de um alerta. Todos nós precisamos fazer mais ainda, não só suportar com o nosso dinheiro o trabalho que está sendo feito, e está sendo feito muito bom, como eu já falei com ele, e que também nos incentive para incentivar a fazer a mesma coisa. Precisamos, não precisa sair do país para fazer missões, right? Nós aqui no Canadá estamos com grande necessidade de fazer isso. Portanto, também podemos fazer isso. E agora, eu sei que o pastor está de férias, mas quero só dar um pouquinho de trabalho ainda hoje, não? Porque ele vai outra vez. Ele depois daqui, ele torna a voltar para o seu paraíso lá em cima. Só ele vai vir aqui e vai orar e abençoar, dar-nos a bênção apostólica, não é? Bem, Jonathan, muito obrigado por ter vindo aqui à igreja e trazer a nós o trabalho que Deus estava fazendo através de ti e das pessoas em Angola. Tens um casal que já conhece, que é o Becky e o Afonso, manda para eles o nosso amor, cumprimenta eles, e a gente gostava de os ver aqui através também. Vamos para de pé. Vamos à oração. Querido Pai que estás no céu, graças damos pela vida do Jonathan, da Cara e dos seus filhos e de outra vida que vai vir. Pedimos a tua proteção para eles. Pedimos a tua direção, sabedoria e inspiração, e que tu continues a usá-los no obra que estão fazendo para ti. E te pedimos que venhas ajudar a nós, ser encorajados para fazer também a tua obra aqui neste lugar, Pai Santo. Abençoa cada pessoa que está aqui. Várias famílias estão passando por dificuldades de saúde e nós entregamos cada uma delas nas tuas mãos. Pedimos, Pai Santo, que venhas curá-los fisicamente e pedimos que venhas confortá-los e dás a tua força que eles precisam de ter. Entregamos outras famílias que também na nossa igreja estão de férias e que tu os proteges e guias os passos deles e os ajudes. E te pedimos, querido Pai, que esta igreja possa ser uma luz na comunidade onde nós estamos vivendo. Ajude-me a levar a tua mensagem àqueles que estão perdidos e não conhecem que Jesus é o seu amigo, o seu Salvador. Agora pedimos que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe até reunirmos aqui outra vez. Amém. Amém.